Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, hoje, trazendo um tema diferente, muito importante para você que trabalha com cobrança, que é a situação da fraude. Dentro da cobrança pode ter muita fraude e, na verdade, às vezes a gente não conhece. A gente fica lá cobrando, a gente fica lá achando que está ligando para alguém que não é o cliente, não conseguindo falar, não conseguindo chegar ao resultado, e aí, quando a gente vai ver, isso poderia ser tratado de uma outra forma, porque é uma fraude. Então, para a gente falar disso, trouxe aqui um super amigo, conheço ele há anos, mas antes, roda a vinheta. Muito bom. Queria lembrar você aqui logo de cara, olha, eu estou pedindo e vocês não estão fazendo. Curte meu canal, agora, aperta aí no sinalzinho, na mãozinha positiva, no curtir, me ajuda a visualizar, ter mais visualizações, mais destaque nos vídeos, quanto mais curtidas, mais destaques nos vídeos, me ajuda isso, compartilha esse vídeo, deixa um tema aí, se inscreve no canal. Estamos aí com quase 2.100 para esse mercado, é muito representativo. Muito bom. Como eu disse, hoje eu vou falar da fraude. Trabalhei com fraude aí 1 ano, acho que, da minha vida profissional, então não posso nem dizer que eu trabalhei com isso, né, mediante a inúmeras pessoas, e uma delas é esse cara que eu trouxe aqui para conversar comigo, que hoje é a minha grande referência em prevenção à fraude. Conheci ele lá em 1900 e alguma coisa, lá na Card System, quando ele trabalhou, começou como estagiário na área de fraude, depois evoluiu, o cara cresceu pra caramba, foi GetNet, foi Santander, e hoje atua comigo na FICO, e hoje está morando no México. Vou chamar aqui meu grande amigo Luiz Silvestre, eterno Luizinho para mim. Fala, Luiz. Tudo bem, Edu? Muito bom Tudo falar bom, contigo, Luiz? E cara. aí? Muito bom falar Pô, contigo, sempre prazer bom. receber você aqui. Muito bom. Obrigado, Edu. Prazer receber você aqui. É a primeira vez, mas eu já quero que você se sinta como sócio aqui no canal. Então, fique à vontade. Legal. Tá Queria que bom. você se apresentasse aí para a galera, falasse um pouquinho de você. Já dei um spoiler aí, falei que eu te conheço lá desde 1900 e Tá. alguma coisa. Você já entregou as idades, né? As idades, né? Pô, cara, não, pô, Bom, eu que tô de cabelo branco, sem cabelo, barba branca, você tá bem ainda. mas, cara, a gente tá junto aí, hein? Vamos lá. Eu sou o Luiz Silvestre, o Edu me chama de Luizinho, porque na época que a gente se conheceu, nos anos 90, né, Edu? Era assim Anos que 90, todo é mundo isso me aí. chamava, né? E, bom, eu estou nessa área de fraude já há um bom tempo, então desde dessa época, passei por alguns setores, sempre envolvido com risco operacional, mais envolvido com risco operacional e fraude, em bancos, em processadoras de cartão, em telecom, né, em adquirentes, e nos últimos anos eu tenho desempenhado essa mesma função com gestão de fraude, mas no lado de tecnologia, como fabricante de soluções que é a FICO. Né? Isso Então, aí. eu acho que quem fala que sabe tudo de fraude corre um pouco de risco em saber tudo, não sei tudo, mas tem uma vivência boa, né, nessa área, posso Nem o compartilhar. fraudador sabe tudo, né, Luiz? Ele está sempre Pois é. aprendendo, né? Cara, e assim, e uma das coisas que é muito interessante, eu sei que o foco é muito voltado mais para a cobrança, do crédito, cobrança, mas tem uma questão muito interessante na fraude, acho que a gente vai explorar isso durante a nossa conversa, que é o comportamento humano, né? Então, eu acho que a gente vai chegar no ponto de estar discutindo isso, mas acho que essa é o grande desafio. Sempre foi, mas hoje é muito mais, porque a tecnologia evolui demais e nos ajuda demais, né, nessa luta. Mas o comportamento humano, ele muitas vezes
ele está parado lá atrás, ainda nos nossos ainda comportamentos instintivos até, de medo, de ansiedade, de ganância, né? Então, eu acho que, como grande desafio daqui, cada vez mais, é o entendimento desse comportamento humano, traduzir esse comportamento humano para dados e tomar decisões com base nessa interpretação, nessa contextualidade das reações e relações humanas, né? Mas vamos lá. Muito bom. Queria dar destaque agora a PG+. Potencialize sua estratégia Omnichannel com máxima agilidade, segurança e rastreabilidade. PG é uma solução para você que quer melhorar a tua contactabilidade com seus clientes através de inúmeras soluções multicanal e omnicanal. Então, a PG é uma grande solução para você. Um grande abraço para o Paulo Gastão, Felipe e Augusto e toda a galera de lá. Edu, vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta aí. Eu queria te fazer uma pergunta, e essa pergunta ela tem por base situações que eu já vivi na minha vida, né? Eu lembro quando você trabalhou em telecom também, né? E eu me lembro que teve uma época que chegou um diretor lá de garantia de receita e ele cuidava também de fraude. Aí ele falou, não, nós precisamos de uma ferramenta aqui de prevenção à fraude. E os caras falaram, não, fraude? Não existe fraude aqui. Telecom, não tem fraude. E eu já vi essa história de não tem fraude em inúmeras empresas. Não, fraude não tem aqui, zero de fraude. E aí, cara, quando a gente tem essa visão de zero de fraude, aonde que está a fraude, geralmente? Está na cobrança, porque é o cara que não paga, né? Eu até trabalhei, por exemplo, com financiamento de veículo. E a fraude no financiamento de veículo até tem parcela paga, porque tem fraude que é feita pelo dealer, pelo cara que vende, ele paga uma, duas parcelas para fugir dos filtros de prevenção, muitas vezes. Mas a fraude, muitas vezes, está na cobrança. E é isso que eu queria conversar um pouquinho com você, que você me falasse um pouquinho o que você tem visto nisso. Recentemente, eu conversei com uma empresa e ele falou, não, eu sei que eu tive uma safra aqui, que tive vários problemas de concessão, e eu tenho uma inadimplência muito grande. Eu falei, cara, mas qual que é o tamanho da fraude aí dentro? Aí ele, não, mas já não deve ter fraude. Eu falei, não, cara, como não deve ter fraude? Tem muita fraude. Aquilo que a gente não vê, a gente não tem, né? Então, se a gente está doente, não se trata, a gente está sadio, né? A fraude, certamente, em todos os setores. Em telecom existia fraude, sim, tem muita fraude também. Sim. Muita fraude, ela acaba... Vamos lá. A fraude, do ponto de vista de impactar na cobrança, tirando as outras fraudes técnicas de telecom, vamos pensar, se assemelham muito com as fraudes bancárias e a fraude no crédito, a fraude em telecom. Qual a diferença? É que um está obtendo dinheiro, o outro está poupando dinheiro, né? Às vezes está fazendo dinheiro também. Então, essa é uma coisa interessante. Antes de a gente entrar no detalhe, assim, tem uma conceituação. O que é fraude? Primeiro que fraude é uma ação ou é uma inação. Então, não fazer alguma coisa sabendo também é uma fraude, né? E a fraude, basicamente, ela tem um objetivo primordial de fazer dinheiro, mas não é só isso, porque isso remete muito ao setor financeiro, né? A fraude tem um objetivo, muitas vezes, de poupar dinheiro, não só fazer dinheiro, mas poupar dinheiro. A fraude também pode ter um objetivo de desafio, de causar um dano. Legal. Então ela tem que ser entendida num espectro um pouco mais amplo, e não somente perdi um dinheiro específico aqui, uma grana aqui, como instituição. Legal. Então vamos lá. A fraude, ela pode sim, ela se refletir de diversas formas na cobrança, né? Seja, você comentou do dealer, né? Seja pela manipulação dos dados, seja pelo fraudador profissional, seja por uma... a gente fala de first party, né? A fraude em primeira pessoa. A pessoa mesmo fazendo a fraude, ela não tem a intenção nenhuma de pagar. Existem várias formas de você ter assim, o objetivo da fraude sendo atingido. E era muito comum a fraude por terceiros, com uma falsidade ideológica. Hoje a gente fala de
de identidades sintéticas, né, que você mistura dados falsos com dados verdadeiros, você ainda tem roubo de identidade, a gente tem brechas, quebras de confidencialidade, na verdade quebra de dados, né, obtenção de dados vazados no mercado, assim, todo ano tem, todo ano bate recorde, algum vazamento que bate recorde. Sem dúvida. Então você tem dados disponíveis, muitas vezes documentações forjadas e muito bem forjadas, recentemente até com o uso de inteligência artificial, a simulação de selfies, de liveness. Então você tem, sim, métodos, e vários métodos, não vou entrar no detalhe, mas sim, vários métodos de burlar um processo de autenticação para saber se você é você mesmo, né? Perfeito. Isso tudo, de fato, impacta muito em cobrança, né? Então, a gente tem dados de mercado que esse número pode chegar até 25% da tua carteira de cobrança. 25%. Meu Até Deus 25%. amado. E é muito interessante, até, né, Edu? Porque assim, tem algumas estatísticas de mercado e a gente tem que buscar normalmente aquela visão global, não tanto a regional. Mas existe um número meio que falado em várias regiões do mundo, que é a tendência global, de fraude na originação, que a gente fala naquela entrada do cliente, né, no teu serviço, de fato, na tua oferta. Perfeito. Por volta de 6,5%. Pode contar com 6,5% a 7% do que está chegando na tua oferta ali, na captura dos teus clientes. Está batendo na tua porta, né? É fraude, tem fraude ali. Perfeito. Sendo que todas as tecnologias, isso, inclusive a utilização de biometria e sofisticação em análise de vários dados, não somente dados pessoais e dados estáticos, mas dados pessoais, quando eu falo, não é só dado nascimento ou Text ID, né? Do teu dispositivo. Então tem uma série de e-mail, por aí vai. Uma série então, de dados até biométricos que reduzem isso sensivelmente. A 70%, 80% disso acaba ficando no caminho sendo identificado. Mas por falta de um e-mail, que é um padrão global, passa. 1,5% dos teus pedidos passa, especialmente porque existe uma tendência, e especialmente em algumas regiões um pouco mais acentuadas, e dependendo dos momentos econômicos em que esses fenômenos eles mudam, eles aumentam, né? Que é a fraude em primeira pessoa. É a própria pessoa fazendo essa fraude. Então ela vai confirmar tudo, os processos de identificação, eles já são, muitos deles voltados para aquela fraude em terceira pessoa, alguém que obteve os dados ou está tentando chegar através do uso de dados ou confecção de dados, né, sintéticos, não pega. Então, a pessoa com a intenção, ela pode sim passar por todos os filtros para evitar esse problema. Então, imagina, 1,5% dos pedidos pode chegar a 20% da carteira de inadimplência. 20% da carteira de inadimplência. Pode chegar a isso, 25% da carteira de inadimplência. Então, assim, a fraude, quando a gente fala de fraude na carteira de cobrança, a gente se remete à carteira de crédito, e o ciclo de crédito, às vezes, se foca muito, a fraude se foca muito na originação especificamente, no momento em que o cliente está entrando. E, na verdade, tem que continuar durante todo o ciclo de vida. Durante todo o ciclo de vida, até a cobrança. Porque, assim, no default, no primeiro pagamento, muita fraude, mas o cara também tem situações em que ele, para burlar, ele vai pagar a primeira e a segunda, a partir da segunda, ou às vezes da terceira, é que ele realmente demonstra aí que não tinha intenção de pagar o valor total, e sim simular uma situação, né? E nesse sentido, Edu, assim... Vai lá. Diga. Não, conclui, desculpa. E nesse sentido, assim, tem uma questão super interessante, que às vezes isso eu não vou dizer ignorado, mas não é valorizado, esse cuidado, essa atenção no ciclo de vida do cliente como um todo. E aí a gente está falando de um cliente que muitas vezes ele entra no processo de dunning, né? No processo em que ele atrasa o pagamento, e a partir desse momento já se começa a incidir outros custos,
Quer dizer, a fraude já está lá. É o custo da fraude. Com todos os custos atrelados. É o custo de aquisição do cliente, é o custo de Já se processamento gastou. das transações que ele originou, do que ele, né? Enfim, Claro. tem toda uma série de custos envolvidos até o momento que ele entra na cobrança. E aí se somam mais custos. Aí você tem o Todo custo da aquele cobrança. processo de cobrança. Quanto mais tempo na carteira, mais caro ele fica. Porque Exatamente. você E aí eu tem. ainda Você posso tem. ter o custo do cara que é o real cliente e ainda ir lá e me entrar com uma ação porque ele está sendo cobrado, ele foi Sem falar negativado, nisso, sem falar mas nisso. sem dúvida. Mas sem dúvida, sem dúvida. Mas só E, é que nem todo mundo utiliza o sistema jurídico para um reparo, é né? claro, Nem todo claro. mundo. Muito bom, queria falar agora da Portal Cessão de Créditos, uma vitrine de oportunidade para detentores de crédito compartilhar informações sobre seus ativos aos diversos investidores cadastrados. Se você precisa vender a tua carteira, já chegou a hora, você já está com uma carteira antiga lá, está na hora de você vender, de repente, a Portal Cessão de Créditos é uma alternativa para você fazer isso de forma clara e muito profissional. Grande abraço lá para o Maxwell, para o Evandro. Grande abraço. Mas Mas esse é um aí, em risco. cima disso que eu queria te fazer a pergunta, que é, cara, por que o cara que é o gestor, aí seja ele de cobrança, né, de fraude, eu tinha um processo, quando eu fui gestor de fraude, eu tinha um processo que era de detecção de fraude, né? Porque fraude tem várias etapas. Tem a parte de prevenção, que é você prevenir antes de entrar. Mas tem a parte de detecção, que é importantíssima, que é assim, o cara entrou, então eu tenho que detectar ele. Cara, para que eu tenho que detectar a fraude? Quer dizer, o que é o ganho disso? Vamos deixar claro para a galera isso. Tá? Assim, bom, primeira coisa, o primeiro ganho é redução de custo. É a primeira coisa. A Perfeito. primeira A coisa é gente redução está de falando custo. agora. Só para a gente ter uma ideia, Edu, ah, do momento em que o cliente ou o fraudador ele entra numa carteira de inadimplência e começa a rolagem da dívida, imagina que nos primeiros 30 dias o custo da cobrança seja de 1% da carteira. Ele está custando 1% de custo operacional. Quanto mais tempo, esse custo vai aumentando. Vai aumentando. Aumenta por quê? Perfeito. É ligação, é carta, é agente, é contratação de Exato. terceiros, é a Custo de aplicação de juros que tecnologia, não vão. manutenção desse cara. Exato, que não vai, Exato. né? Até acruar É poeira isso esses aí. juros todos, cara, isso facilmente aumenta. 8% é fácil chegar, deste Isso momento aí. até o final. É fácil aumentar em 8% essa carteira, só com esse custo operacional, só com esse custo que Perfeito. envolve um recebível que não será pago nunca. De jeito Então, nenhum. assim, a Isso primeira aí. coisa é esse ponto. A segunda coisa é que existe, e eu vou responder a tua pergunta do porquê não, tá? Primeiro falar do porquê sim. Outra coisa que é importante, do porquê sim identificar, é que isso gera, de uma forma geral, um conhecimento da fraude que pode ser retroalimentado em toda a tua cadeia de controle até a originação, Perfeito. que é, Perfeito. que é um ativo intangível, sim, mas é o que vai garantir a saúde, a boa Para saúde, eu não né? tomar mais fraude igual aquela. Da mesma forma. E, inclusive, em algumas situações, em algumas organizações, inclusive, aonde a fraude interna ela se beneficia, né? A manipulação, a criação de algum tipo de, de, vamos lá, de uma carteira aí que é fraudada, que realmente não é o cliente, é uma mensagem muito forte em termos de cultura corporativa. Então, tem vários sims aí também. Tem os tangíveis aqui de imediato e os intangíveis. Uma coisa importante também é a questão da confiança, né? Quer dizer, uma Claro. empresa que negativa clientes que nunca Nunca solicitaram você. e Exato. em nenhum momento se viu o que aconteceu, é Exatamente. um posicionamento assim, é possível se fazer isso. Né?
Então, é uma mensagem não é negligente, é uma mensagem de diligência importante também, né? Eu acho que Perfeito. tem a questão da reputação, é importante também para a empresa. Muito bom. Queria falar agora da Acta, uma plataforma completa e moderna para gestão de carteiras de cobrança em diversos segmentos. Mais uma vez aí, se você ainda não tem uma ferramenta para gerenciar teu processo de cobrança, a Acta é uma alternativa bem legal. Então, um grande abraço para o Paulo lá da Acta. E tem Agora, uma outra, né, Luiz? Tem a questão impostos também, né? Que pouca gente fala disso ou até atua certamente, no sentido de recuperar isso. quando a gente fala então, a gente falou de custos, né? A gente falou muito de custos. Mas a partir do momento em que você tem lá a decisão de que é irrecuperável e até fazer write-off, então você tem o charge-off e tem o write-off, nos jargões, né? Perfeito. Quando você faz o write-off baseado em todos os critérios de risco, a proporcionalidade atribuída ao risco, etc, etc, obviamente você tem tem duas situações que é interessante observar, dependendo da região do país. Primeiro é o tempo. Em algumas regiões você tem que dizer o que você está lançando a perdas de fato, ela tem que ser correspondente ao ano. Perfeito. Ao ano. Passou do ano, você não tem mais a oportunidade de uma Tem recuperação mais. fiscal. Esse é o Perfeito. ponto. Então o cara que está lá, imagina, sendo cobrado em outubro, novembro, dezembro, e o processo de cobrança até chegar num charge-off, vamos lançar isso aqui a perdas porque não conseguimos, já passou, perdeu o benefício. Não é o caso do Brasil, mas existem outras regiões que trabalham dessa forma. Então é importante antecipar esse entendimento, não só para reforçar os teus filtros na entrada, mas para também reduzir os custos e ter esse, vou dizer, benefício, né? Que seja um benefício fiscal, até o direito fiscal, exercer o direito fiscal. E lembrando, dependendo da região também, isso pode ter um cap, uma limitação. Tem regiões aqui no Caribe, na América Latina, que limita aí a 3, 4% no máximo. No Brasil você tem regulamento de imposto de renda, 27.000%. Né? Enfim, a gente tem diferenças nesses tributos, mas é sempre um dinheiro importante, né? Já que Perfeito. nem tudo vai ser recuperado, alguma coisa é recuperada, né? Então tem esse ponto Tá também, bom. Edu, Legal. da recuperação tributária, benefício tributário. Né? Perfeito. Muito bom. Queria dar destaque agora a Virtua, grande parceiro nosso. Queria dar um grande abraço lá para o Heraldo. Virtua Cobrança. Virtua Cobrança é o software que toda empresa precisa para melhorar seus resultados na cobrança. Né? Mais uma opção aí para você que quer automatizar teu processo. Virtua é uma alternativa bem legal para você ganhar produtividade e controle no teu processo de cobrança. Ô Luiz, e como é que eu construo um processo que vai identificar quem quer fraude dentro da cobrança? Então, Como é que é tudo isso? começa, tudo começa na originação. Quer dizer, não é somente olhar na cobrança, é importante começar a olhar a cobrança. Primeiro ponto. Então vamos lá. Primeiro ponto, é importante olhar a cobrança com a visão de fraude. Com a visão de fraude. E não é se pagou a primeira, já não é mais. Entre Isso. separar a fraude, a intenção de não pagar e a incapacidade de pagar, É diferente. vai um esforço muito grande. Então é importante olhar para a carteira de fraude e tentar identificar padrões. Né? Existem ferramentas muito úteis, a gente sabe, a gente trabalha, das ferramentas e benefícios que isso traz. Então, conhecer a tua carteira de cobrança do ponto de vista de fraude é importante, mas não ficar restrito a um silo de cobrança, a um silo de originação, é juntar essas partes. Então, são momentos diferentes com abordagens diferentes, muitas vezes, mas, de novo, com uma reutilização de conhecimento e muitas vezes dados que precisa ser feito. Essa reutilização. Então, quebrar esses silos, primeiro, quebrar os silos das áreas. A fraude, a cobrança. E eu entendo porque eu já trabalhei nessa área.
Claro. E aí vamos entrar num ponto que eu queria até comentar contigo, sobre o que é fraude sendo cobrada e o que é fraude em que o cliente é vítima e isso deixava de ser uma responsabilidade da empresa e hoje não se fala mais nisso. Né? Já se Exato. contempla tudo como uma fraude, como uma coisa só. Então, voltando ao assunto, trazendo esse entendimento um pouco mais amplo de todo o ciclo, da originação até, de fato, a inadimplência, passando por todo o comportamento durante esse período, né? Do que aconteceu na conta, de como ele interagiu com os canais, qual foi o processo decisório de conceder ou não, concedeu mais, concedeu menos, se identificou, houve algum alerta ou não houve algum alerta. Agora vamos lá, por que muitos não fazem isso? Às vezes até tendo tecnologia, né? Existia, a fraude passou por muita evolução, Edu, assim, do ponto de vista de posicionamento institucional e até mesmo organizacional. Eu não sei se Tá você bom. lembra, mas não se falava de fraude nos anos 90, final Não, dos anos 90, era não. feio. Era Você segurança sabe que do eu, produto. é, É, você sabe que eu segurança do trabalhei na produto. GE, na GE, na GE Money. A GE tinha uma política que era mundial, que não podia ter numa matéria de jornal pública o nome GE e a palavra fraude, para você ter ideia. Nossa, Era política, sim, não podia. o mercado, o Exatamente. Então, mercado, o mercado mudou muito, né? Porque você não sim, falava de fraude, né? Então, exato. se a gente vai para o passado, a gente faz uma viagem para o passado e fala aqui não tem fraude, alguma empresa fala isso, é assim, Mas todo fala mundo sabia ainda, que hein? tinha, Ainda só não hoje falava. fala, mas ainda hoje fala que não tem. É inacreditável, mas ainda hoje falam. Não, É, que não tem fraude. então, assim, essa é uma visão interessante porque você sair de uma segurança do produto para uma gestão de fraude, que você vê a pessoa, o cliente, é um caminho, realmente, é uma distância abismal. Você olhar para a empresa e falar, vou proteger o meu patrimônio. E o cliente não está inserido nesse contexto, né? É o meu produto, o meu patrimônio. O cliente Exato. é uma peça que está ali. Hoje o cliente é parte Detalhe, essencial. Ele é um sem ativo. dúvida. Ele é um ativo. Exatamente. Então, ele tem que ser cuidado tanto quanto outros ativos da empresa. Então, o posicionamento da fraude desse cenário ele é muito distinto. Né? Então, a fraude passou por vários processos então, de evolução, e um deles é quando a gente considera o golpe diferente da fraude. E isso é importante. Isso é importante porque surgiu muita discussão. Eu vou te falar uma discussão de década sobre o que é fraude, o que é golpe. Que é golpe. No primeiro momento, o cliente vítima de um golpe, ele utilizou, vamos lá, a interpretação antiga, mas um pouco mais de alguns anos atrás. Ele utilizou os recursos e os serviços e o que a empresa proporciona para ele para ter uma ação com a sua ciência e com a sua autorização e com as suas credenciais e com toda a sua, com o seu entendimento possível daquela situação, certo? E ele foi enganado. Nessa situação, ele ultrapassou um perímetro de controle, o que era muito comum dizer. Então ultrapassou o perímetro de controle. O meu controle se ele está fazendo isso e se teve um prejuízo, o prejuízo não pode ser compartilhado com a empresa. Esse é um Perfeito. prejuízo exclusivo dele. E aí impacta lá na cobrança. Claro. Entendeu? Então, assim, não é só a tecnologia e toda a parte de gestão de dados e a complexidade, e até mesmo o uso de ferramentas avançadas nisso, mas é também o entendimento deste tipo de contexto. Hoje você tem uma pressão regulatória que te direciona, isso em vários lugares do mundo, em alguns lugares até muito mais severos que o Brasil, em Sem que dúvida. o Estado ele onera e ele pune a instituição que não zelou pelo cliente Exato. ao ponto de de ter aquele evento evitado para o cliente, daquela situação evitada Uhum. para o cliente. Né? Tem, Perfeito. tem umas estatísticas muito legais, acho que a gente pode um dia pegar, um dia só para falar
de algumas estatísticas. Então, Legal. uma delas que eu acho muito interessante, se fala da remediação da fraude. Né? Quando você é uma pessoa que caiu num golpe, então você não tem a intenção de lesar ninguém. Você caiu num golpe, cara, e provavelmente você não vai pagar aquela dívida por uma incapacidade. Né? O desgaste, o tempo para se resolver isso, e o desgaste psicológico e o custo que envolve isso, deveria direcionar para outro tipo de solução. Esse é o grande ponto. Então, assim, um tempo médio que se falava há bem pouco tempo para se resolver um problema de golpe era de 29 dias. Inacreditável. Para resolver. Vai resolver, Assim, então, mas, pô, 29 dias é brincadeira. lógico, isso muda de país para país, região para região, Claro, instituição para instituição, né? Existe o abuso de clientes, né? Existe um abuso. Isso aí é outro aspecto que tem que ser contemplado na tua estratégia. Né? Mas, de fato, esse elemento central, pessoa, é o que a gente estava falando no começo, que eu acho que é o grande desafio daqui cada vez mais. perfeito. Esse é o grande ponto. Muito bom. Queria destacar agora a Vert. A Vert desenvolve estratégias de cobrança e BPO financeiro, sob medida para sua empresa colher os melhores resultados. A Vert é quem faz a nossa gestão financeira, né? É aquela coisa que a gente pensar, não vou terceirizar isso, mas isso dá um trabalho imenso. A Vert faz hoje toda a parte de gerenciamento de contas a pagar e receber aqui da Tabelando. Grande abraço para o Manuel e toda a equipe. Ô Luiz, e eu queria te fazer uma pergunta aqui. Eu tenho um público aqui que é muito seguido por empresas de cobrança. Então, imagina eu, sou o dono de uma empresa de cobrança, estou ouvindo aqui. Cara, em 100% da minha carteira pode ter 20% de fraude. Ou seja, eu estou sendo 25. pressionado lá pelo meu credor a recuperar as metas que ele me deu. Eu vou gastar dinheiro para gerar isso e em 20% eu vou bater na parede porque pode ser fraude. Até. Cara, eu como empresa de cobrança, o que eu posso fazer? Vale a pena eu tentar, sei lá, eu teria capacidade para criar um processo para entender o quanto daquilo é fraude? Porque, cara, o cara que eu nunca falei, nunca consegui contato em nenhum telefone, tentei higienizar, cara, esse cara já é um risco efetivo de uma possível fraude. Eu entendi o teu ponto. A tua pergunta é boa, Edu. Assim, quando a gente fala que se é possível ou não, lógico que é possível. A questão é, em quanto tempo isso? Porque Exato. em quanto tempo uma O cara agência de vai cobrança ficar vai lá com a reunir? carteira 3 meses, por exemplo. Não, Quanto tempo que... e quanto tempo ela precisa para poder identificar o padrão de fraude, com que referência ela vai Exato. trabalhar e para construir esta inteligência. Então, uma coisa interessante que me ocorre agora, tá? Porque esse é um assunto que de fato Claro. eu não pensei do ponto de vista de agências de cobrança, mas por que não estabelecer protocolos, alguns protocolos, com as empresas, com os donos das carteiras de fato, né? Perfeito. Os donos da dívida, para começar a ter, pelo menos, o mato alto. Né? Exatamente. Tem situações, por exemplo, você vai tomar um processo. Você vai tomar um processo porque o cliente, o Eduardo, diz que ele nunca teve uma conta na tua instituição. Perfeito. Esse cara teve algum tipo de contrato? Houve algum tipo de contratação em que houve uma assinatura eletrônica, por exemplo? Parece básico, lógico que isso não evita fraude, mas tem situações que nem Mas isso uma sabe, empresa às vezes tem e disponível. você sabe que aí tem muito da situação que é assim, ó, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, tenho lá um percentual de caras que eu liguei para todas as opções, busquei telefone no mercado, não acho o cliente. Legal, essa é uma situação. A outra situação é, cara, eu não achava o cliente naqueles telefones que me deram, fui buscar a localização, achei o Luiz, e o Luiz falou, cara, não fiz essa compra.
A questão é o quanto que a empresa credora está recebendo essa informação da empresa de cobrança e está tratando isso. Claro, Esse é o claro. ponto, porque o correto seria o quê? Ele excluir isso da carteira da empresa de cobrança, ele excluir isso da cobrança. Mas o quanto que isso é feito dos dois lados. Por isso que eu acho que tem aí uma oportunidade grande dentro desse processo. E sem dúvida, não, sem dúvida. E normalmente se sabe quando o processo já está num ponto em que essa dívida já foi baixada, já está numa outra esfera de discussão. Exato. Concorda? Ele já está numa esfera que já está jurídica, que já está em outro caminho, num outro passo. E são coisas de anos que estão chegando agora de informação. Então, antecipar esse conhecimento é importante. Agora, voltando ao teu ponto, o que pode ser mais rápido é ter alguns protocolos, como esse que você acabou de comentar. Quais são o que para eu trabalhar bem eu deveria ter? É o mínimo necessário. Teve validação? Se eu tiver se eu achar eu tive um resultado como agência de cobrança, isso vai retroalimentar toda essa cadeia daí para frente. Isso aí. Né? Cada vez mais a inteligência, né, que a gente está falando. E em cada caso desse, Edu, sem dúvida, em cada caso desse, esse é o ponto. Em cada caso desse, é uma inteligência que está se formando. De fraude. Ali tem uma região, um dado sociodemográfico, né? Você tem uma série de outros elementos que trazem um pouco mais de entendimento para uma interpretação. Se aquela carteira tem algum vício, e vício a gente tem a fraude ali, contaminando ou não. Né? Mas é um ponto interessante. Eu partiria, assim, sem dúvida, essa informação de confirmadamente não fraude teria que ser reutilizada, teria que ter um valor, sem dúvida, mas ter alguns protocolos já de imediato, né? Do ponto de vista, justamente entregar uma carteira. Teve uma análise antifraude aqui, que a análise foi essa. Comecemos então, pelo básico, né? Houve algum desvio de comportamento, foi feito por tais clientes, pelo cliente diretamente, por terceiros, porque o Brasil permite, por exemplo, a instituição de vendas indiretas, né? Você tem um cliente que vende uma outra, que não é ele diretamente fazendo aquela subscrição, né? Ele autoriza uma outra instituição a compartilhar os dados, enfim. Open Bank também está entrando nisso, então eu acho interessante ter esses filtros iniciais para uma análise de cobrança. E uma vez trabalhada a carteira, ter essa retroalimentação, sim, Edu. Muito legal isso. Legal. Queria dar destaque à Uni. A Uni, meu amigo Paulo Falciroli. Mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas. Muito bom. A Casa Uni é uma opção, né, que você tem, onde a gente fez nossa imersão, um espaço fantástico. E, além disso, a Uni oferece também tecnologia, inteligência artificial para todo tipo de negócio. Pô, Luiz, cara, maravilha. A gente está batendo papo aqui, o tempo vai passando, a gente acaba nem vendo, mas já são 35 minutos de papo aqui. Cara, conversar, cara. Assim, é um assunto que não tem, que a gente não combinou a agenda, mas a gente pode fazer isso e ir por tópicos, assim, numa próxima. Não sei se você. Não, uma boa. Eu acho que vale a pena a gente pensar em até fazer um novo daqui a um tempinho, falando um pouco mais sobre isso. Mas eu queria te agradecer já logo de cara. Eu tento fazer os vídeos nesse tempo, mas, cara, eu acho que o papo aqui, de novo, se a gente ficasse conversando aqui, ia mais 1 hora, 1 hora e meia no mínimo. Cara, e vamos fazer outros. Vamos fazer outros, sim. Já fica o convite aí, a gente marca uma próxima para continuar esse papo e até falar do que você falou aí, de alguns indicadores interessantes. Tá legal, combinado. Bom, Luiz, cara, queria que você deixasse seu recado aí para essa galera, então, e, pô, cara, falasse aí, desse sua despedida aí, cara. Te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui comigo hoje. Cara, eu que agradeço. O que eu posso dizer? Eu acho que, para quem está na área de cobrança, pode ver as estruturas de fraude como uma estrutura aliada. Acho que é importante essa aproximação. Tem que ter essa aproximação.
O conhecimento gerado nessa sinergia, ele é útil para o negócio como um todo, e diante do que a gente está vendo, diante dos cenários econômicos que a gente está vendo, prestem muita atenção agora na questão da fraude em primeira pessoa, que é a própria pessoa se beneficiando muitas vezes de uma, não vou falar fragilidade, mas de uma oportunidade, né? Então, essa é algo que preocupa as instituições, e eu vou falar um detalhe a mais. Às vezes não é somente uma perda financeira, porque isso você administrativamente você consegue resolver. Quando as pessoas começam a utilizar a tua instituição para servir de o que a gente chama de mula de transferência de dinheiro, né? Ganhando uma participação, uma comissão pelo uso da sua identificação e das suas credenciais, isso piora um pouco mais porque passa a ser uma questão que ultrapassa essa questão administrativa, passa a ser uma questão legal vinculada à lavagem de dinheiro muito séria. Então, esse trabalho conjunto, né, eu acho que é uma obrigação, não é uma coisa legal de se ter, mas é uma obrigação, acho que de todas as instituições, né? Muito bom. E busquem essas fontes, essas referências. É muito bom trocar essas informações, é muito bom trocar esse tipo de conversa em vários fóruns, né? Com outras percepções, com outras visões, e pegar temas para se aprofundar. Eu acho que a gente pode se aprofundar em qualquer um desses temas. Muito bom. Inclusive, e me coloca à disposição também, né? Exatamente, já ia dizer isso, exatamente. Vou deixar na descrição desse vídeo, o contato do Luiz lá do LinkedIn. Não vou deixar o celular dele, senão, né, não vai parar de tocar. Mas vou deixar mas tá bom. Não, no LinkedIn todo mundo é igual eu falo, cara, que se me ligam e eu não conheço o número, eu não atendo. Agora, meu número está disponível, me manda uma mensagem que eu respondo todas, né? Então, cara, se quiser conhecer mais do Luiz, falar com ele. Não, legal. Descrição lá, tá na descrição do vídeo, o LinkedIn do Luiz. Ô, Luiz, cara, legal. Sabe que você é minha referência hoje em prevenção à fraude. Não vou falar em fraude, né? Porque você não é um fraudador, você é um cara que trabalha com prevenção à fraude. Importante sempre lembrar disso. Obrigado, Edu. Obrigado pelo carinho, cara. Imagina, cara, você mora no coração aqui, cara. Obrigado mesmo, cara. Um grande abraço. Galera, abraço. Toda terça e quinta tem vídeo aqui. Você está comigo até agora, curte o canal aqui, compartilha o vídeo, não deixa de se inscrever no canal. Grande abraço, galera. Até a próxima. Tchau, Luiz. Tchau.